aqui com a nossa entrevistada de hoje. É a cantora Vivian Dias. Cantora Vivian Dias, eu li a história dela e eu fiquei surpreendida. Eu falei, gente, eu agradeci muito a Deus pela história da Vivian. Eu falei, Jesus, muito obrigada por ela ser a primeira a participar, porque eu queria realmente uma história de superação, que eu sei que vai impactar a vida das pessoas. A cantora Vivian Dias, ela foi criada num lar evangélico e aos 12 anos de idade o Senhor fez a ela a primeira promessa. Pensa, gente, 12 anos de idade. Eu ainda não sei, porque ela não me passou, quando foi que Deus cumpriu a promessa, mas a gente vai saber hoje aqui na nossa entrevista. Então ela foi criada num lar evangélico e aos 12 anos de idade Deus lhe fez a sua primeira promessa. No meu foi com 8 anos, a Via foi com 12 anos. Bem-vinda, Vivian Dias, cantora Vivian Dias. Muito obrigada por estar aqui com a gente nesta noite. Obrigada a você, Francilene, por esse convite abençoado. Amém. Ao nosso Deus, né, que eu tenho certeza que colocou no teu coração, né? Por isso eu estou aqui. Amém. E assim, é um privilégio muito grande poder estar chegando aí na reestreia, né, do programa Falando Coração. É verdade, glória a Deus. Vivian, eu já falei aqui que você, aos 12 anos, Deus fez a promessa. E eu já quero te fazer a primeira pergunta da nossa entrevista. Qual foi a promessa que o Senhor te fez? Porque você não me passou. Qual foi a promessa que o Senhor te fez aos 12 anos de idade? Então, aos 12 anos de idade, eu fui batizada em um congresso de mocidade. Ah, que legal. E ali o Senhor me fez a primeira promessa quando Ele disse que me chamou para louvar o nome dEle. Eita, que bênção. É bênção demais. Cantou desde pequenininha então, né, Vivian? É. Gente, a história dela é muito linda, muito linda. Eu até gravei aqui que no testemunho você me disse que era... Ah, esse eu achei interessante. Ela falou, gente, pra mim, eu ri muito quando eu li. Ela disse, eu fui neta, filha e esposa de pastor. Aí eu me lembrei de mim, eu falei, gente, ser neta, filha e esposa de pastor, aí eu já vou lhe fazer, é bravo, gostei dessa. Então, Vivi, eu tenho essa pergunta que eu falei, eu tenho que fazer essa pergunta pra ti. Te cobram muito por ser esposa, filha e neta de pastor? Quando eu era criança, é porque você tinha que dar exemplo. Eu passei por isso. Passei por isso. Aí você cresce, também continua tendo que dar exemplo. Sim. Então... Imagina esposa de pastor. Eu fico imaginando, esposa de pastor. Todo mundo fica de olho, fala que a gente... Mas eles esquecem de que a gente é carne, né? Parece que somos pastor, limitados. Filhos de pastor, esposa de pastor é blindado. Mas verdade. Não é, a gente sofre na carne. E você vai ver a história dela aqui, como essa mulher sofreu na carne, literalmente, para você ver que nós não estamos imunes às coisas do mundo. A gente pode sofrer uma decepção, uma doença. Por quê? Porque nós somos carne. Isso serve para edificar a sua vida. Que hoje ela está aqui contando testemunho. Você vai ver que história linda, linda, linda. Gente, hoje aqui com a cantora Vivian Dias. E ela também me contou que entre os 15 e 16 anos de idade você se desviou, né, Vivian? Sim, eu virei as costas para tudo aquilo que o Senhor tinha projetado para mim, né? Eu fui para o mundo, me distanciei do Evangelho e foi doloroso. Sempre é quem é escolhido. Eu fico imaginando que eu também já me desviei uma vez. E a sua história é muito parecida com a minha. Quando eu li a sua história, eu me lembrei. Às vezes a gente procura motivos para desviar, muitas das vezes por palavras de pastores, como já aconteceu na minha vida. Às vezes os pastores são desligados porque acontece, não é que é pastor que não sai palavras, às vezes enviada do inferno, porque às vezes o diabo usa pastor para falar coisas pra gente. Isso aconteceu comigo também. Um pastor também não deixava eu cantar na devida época que eu não era batizada. Eu não me sentia vontade para ainda batizar nas águas, ainda não estava preparada. E eu amava cantar. E esse pastor falou, você não vai cantar porque você não é batizada. Eu falei, se eu não vou cantar, o que eu estou fazendo aqui? Vou sair. Foi a época também que eu me desviei, porque eu queria cantar. Não necessariamente você precisa ser batizado nas águas para cantar. Se você tem uma vida com Deus, por que não você não pode cantar? Então muitos pastores jogam a gente para fora da igreja. Por que não poderia cantar se eu tinha uma vida com Deus certinha? E acontece na minha e na tua vida, né, Bíblia? Às vezes é difícil, é difícil. Mas quem tem chamado, gente, como Vivian Dias, não tem jeito, né, Bíblia? Um dia eu estava cantando num evento e tinha alguns desviados, mas um chegou perto de mim e da minha antiga pastora Antônia e falou assim, mas até aqui Jesus me persegue, eu fugi da igreja, a igreja veio até a mim, como é que pode?
Então quem tem chamado, aonde tiver, Deus vai levar uma pessoa para incomodar, para saber que você não está no lugar certo onde você deveria estar. Você tem que estar na presença do Senhor, aí não é o teu lugar. Isso aconteceu na tua vida, né, Bíblia? Muitas das vezes quando o Senhor me fez essa primeira promessa, né, para minha vida, eu me questionava muito, porque ainda era muito nova, né? E um dia eu lembro que eu estava em casa e com várias cobranças, né? Eu falei: se você me chamou mesmo para louvar o teu nome, eu quero que o Senhor me mostre, me prova de alguma forma, olha. E eu fui para a igreja, eu lembro que eu fui para a igreja nesse dia com os meus avós, e eu estava cantando um louvor da Cassiane. Qual foi? Você lembra? Deus não rejeita a oração. E eu tava e eu comecei a louvar essa canção, e de repente uma pessoa que estava em casa, no banheiro, ela estava ali naquele momento, né, para cortar os seus pulsos, era um homem. Ele entrou dentro da igreja e disse que ouviu aquele louvor, aquela voz, e que levou ele ali até a igreja. E naquele dia ali tu me respondeu, né? Ele responde. Ele é Deus fiel. Ele é maravilhoso. Está sempre nos ouvindo. E você foi criada pela sua avó, né, Vivian? Isso. Que delícia. Uma parte boa, né? Tem a parte ruim que nós vamos estar contando aqui. E eu vi que sua avó tem 82 anos de idade ainda, né? Está com 82. Que privilégio. Que privilégio. E como você se sentia sendo tão acolhida pela sua avó? E eu vi que a tua avó, ela acreditava no sonho de Deus para a tua vida. Eu sei que muitos na tua volta não acreditavam, porque estão ali perto e que não acreditam. Mas a sua avó, ela foi uma pessoa muito especial, porque ela acreditava quando todo mundo falava que não, quando diziam até que Vivian tinha morrido, que eu vou contar a história. Ela falou: não, a Vivian é do Senhor, a Vivian vai voltar. A tua avó acreditava. Como é ter uma avó assim tão dedicada, tão pertinho de Deus? Porque eu vejo uma mulher que acredita, eu vejo ela muito pertinho de Deus, que Deus fala tete a tete com ela. Como é ter uma avó assim tão preciosa? Olha, foi um dos primeiros cuidados que eu, né, comecei a ver na minha vida, foi a vida da minha avó. Quando ela se converteu, eu tinha 7 anos de idade, e ela me ensinou a palavra do Senhor, né? Uma mulher de fé, uma mulher de oração. E em todos os momentos da minha vida, assim, muito difíceis mesmo, que eu me encontrava no fundo do poço, ela sempre tinha ali uma palavra, ela ia atrás, sabe? Ela me achava, às vezes eu sumia não sei quantos dias de casa, mas ela me encontrava, e ali ela sempre dizia o que Deus tinha para fazer na minha vida. Ela nunca desistiu de mim, essa é a verdade. É verdade. Né? Com defeitos, como todos nós temos, às vezes ela era muito dura, né? Mas o amor em Deus que ela tinha pela minha vida, né, que me ajudou muito a estar onde eu estou hoje. Aleluia. Ela foi uma escolhida de Deus, né? Eu tive muitas pessoas que o Senhor escolheu para estar me ajudando no caminho. A sua avó, ela foi uma escolhida do Senhor. Quantas orações eu tenho certeza que ela fez pela madrugada, que foram essas orações que te guardaram, que te fizeram chegar onde você está hoje. Como é o nome da vovó? Com certeza, é Epifânia. Nome diferente. Beijo, dona Epifânia. Espero que a senhora esteja aí nos assistindo. Que Deus te abençoe cada dia mais. E eu louvo a Deus pela vida da senhora, por ter dado ouvido e acreditado no que Deus tem para sua neta. E com certeza a senhora tem muito orgulho da netona linda, que vai estar louvando daqui a pouquinho pra gente. Mas a história da Vivian não é só coisa boa, gente. A minha história não é, a da Vivian, a sua que tá aí, não tem só coisa boa, né? A gente não pode também deixar de contar as coisas ruins, porque também vai te edificar, que você vai ver como Deus nos ensina a perdoar, nos ensina a amar. E essa é a parte um pouquinho difícil de falar, um pouquinho dolorosa da Vivian. Uma das coisas difíceis que a Vivian passou, que foi o abandono dos seus pais, né, Vivian? Sua mamãe, o teu papai. Eles estão vivos ainda, Vivian? Estão. Não, meu pai, Jesus levou ele em 2009, 2010. Né? A minha mãe está viva, graças a Deus. A minha história, ela começou com
com um processo de rejeição, né? De abandono, que hoje em dia, graças a Deus, eu enxergo com outros olhos, de outra forma. Porque você agora é mãe, quando a gente é mãe, a gente vê as coisas de outra forma, né? E hoje, assim, eu tenho o amor de Deus na minha vida, né? É o principal. E enquanto você não encontra esse amor, você não consegue enxergar as coisas com clareza, né? E hoje eu consigo enxergar tudo que eu passei. No último sábado foi o nosso culto de gratidão, e eu até falei que, como a história de José, hoje eu entendo que tudo que aconteceu era somente para me levar a um propósito maior que o Senhor tinha escolhido. Deus estava escrevendo a sua história, né? Às vezes a gente não entende que Deus está escrevendo, e o processo às vezes não é como a gente quer, da maneira que a gente quer. E Deus sempre falava isso com a sua vovó, né? Vai vir, não é da maneira da Vivi, é da minha maneira. E às vezes a maneira do Senhor, ela dói um pouquinho, mas tudo, como você disse, tem um propósito em cima de tudo isso. É verdade. E às vezes a gente pensa assim, eu pensei muito assim na minha vida. Já passou o meu tempo, eu tinha que ter obedecido ao Senhor lá atrás, eu não deveria ter feito as coisas que eu fiz. Só que o tempo é de Deus, né? E tudo que aconteceu na minha vida foi com a permissão dele, para que hoje eu pudesse ser quem eu sou nele, né? E ter o que contar nele. Não tem história, é tão chato, né? Ficar aplaudindo. Gente, não fica aplaudindo a história das pessoas. Aplaude, mas faça, deixa Deus fazer. Eu vejo Deus querendo construir, escrever a história de tanta gente, e as pessoas não têm deixado, porque só quer viver coisa boa. Se você quer só viver coisa boa, você não faz parte da história do Senhor. Porque Deus, ele trata assim, ela é em cima, ela é embaixo, é dor, não é dor. Ele tira, ele dá. Então, venha também, deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus quer escrever uma história para a tua vida, mas é da maneira dele. Gente, ainda continuam as partes difíceis da vida da Vivian Dias, a cantora. E eu li na história dela que ela fala que ela chegou a abandonar os filhos. Aí eu falei, gente, é difícil abandonar os filhos. Ela passou pelo abandono e eu fiquei, de repente era para ela fazer o contrário, porque ela foi abandonada, não abandonar os filhos, mas a Vivian também passou por esse momento de abandonar os seus filhos, deixar com o papai, né? Que você, como você falou para mim lá na sua história, fui viver a minha vida. Isso aí. Como é que foi esse momento em que você abandonou seus filhos e foi curtir o mundão mesmo? Como eu falei, a minha vida foi gerada assim, num processo de rejeição, né, de abandono, e eu fui crescendo muito revoltada, né? Em alguns lares que eu passei quando criança, eu fui abusada, e isso me começou a criar uma revolta muito grande dentro de mim. Como eu contei há uns dias atrás, eu achava que eu não era normal, sabe? O Satanás me levava desde de infância a fazer algumas coisas que eu pensava assim, não, eu não sou normal, isso aqui não é possível. E com isso as pessoas me rejeitavam, com isso eu apanhava muito, né? E eu fui crescendo. A minha avó, ela se converteu, começou a me levar para a igreja, começou a me ensinar a palavra. Eu caminhava com eles, cantava, fazia parte dos grupos e tudo, só que dentro de mim faltava alguma coisa que eu não entendia o que era. E quando eu entrei a idade de 14, 15 anos, essa revolta começou a explodir dentro de mim, né? E eu fui me contaminar com os manjares do rei. E como você falou, né? Dentro da igreja, muitas das vezes a gente passa por muitas situações que colaboram, só que colaboram com a permissão de Deus. É verdade. Né? Então, eu fui viver a minha vida. Achei que eu ia viver a minha vida. Só que nesse processo eu também fui gerando filhos, né? E o que eu recebi foi abandono. Eu tinha o amor dos meus avós, mas o que eu queria era o lar, que eu nunca tive, que era o amor dos meus pais, que era viver a minha família, era chamar o meu pai de pai, era ter um pai alisando a minha cabeça. Isso para mim era muito importante naquela época. E com isso eu fui gerando os meus filhos, e chegou um período que eu também os abandonei, né? Foi muito dos meus filhos. E fui viver a vida, fui me sujar, né?
com as imundícias que esse mundo nos oferece. E com isso eu tinha minha avó, que sempre orava, que sempre intercedia pela minha vida, né? E as coisas foram acontecendo, e meus filhos também foram crescendo revoltados, né? Sofreram também. Uma vida totalmente destruída, né? Para a sociedade eu não tinha mais jeito, né? Quando eu olho para a minha vida hoje e olho para a minha vida lá atrás, só Jesus. Jesus, ele dá jeito em qualquer situação, em qualquer situação, em qualquer quadro ele transforma, né? Porque ele é especialista nisso. Especialista, né? Falou tudo. Gente, a história da avó da Vivian é maravilhosa. E eu me lembrei também dos meus avós. A sua vovó sempre foi nas consagrações e com certeza toda consagração, eu tenho certeza que ela incomodava Jesus falando da Vivian. Jesus, traz a Vivian, eu não aguento mais, traga a Vivian. Acho que as orações de sua vovó era só a Vivian que dava, né? É verdade. Eu lembro que por um bom período, enquanto eu ainda estava em casa, eu acordava de madrugada, via ela chorando, orando, orava na minha cabeça, né? Aquela coisa toda. Por você era até chato, né? É. Minha avó não maga do meu pai. Aí ia para as consagração, queria que eu fosse também. E às vezes, assim, eu comecei a entrar por alguns caminhos que eu sumia de casa, né? Ficava dias sem vir em casa. E um belo dia eu lembro que eu entrei de manhã em casa, eu estava à noite sem dormir, e ela tinha chegado da consagração e ela falou que Deus tinha falado com ela. Sim. Que eu cheguei passando muito mal. Eu lembro desse dia que eu tinha bebido muito, eu não podia beber porque eu tinha um problema no fígado, né? E eu lembro que ela ali cuidando de mim, ela falou, o Senhor falou para mim que você vai voltar, que no tempo certo você vai voltar. E eu falei, como é que foi isso? Ela falou, eu fui na consagração e o Senhor falou comigo, filha, aquela é minha. E eu tenho uma grande obra na vida dela. Glória a Deus. Mas no tempo certo eu vou trazer. Só que eu vou trazer do meu jeito. Eita, isso é difícil. Né? E ali você sabe como é que é, né? Sei, é do jeito dele. Você vai voltar do jeito dele. Só que para mim entrava num ouvido, saía no outro. Eu me melhorava, partia para a rua de novo, né? E cada vez mais o pecado me castigando, né? Me maltratando. E um dia eu lembro que eu bem cansada do pecado, bem cansada de ser enganada. Porque quando o ser humano ele se afasta de Deus, ele vive aquilo tudo que ele vive, mas no fundo ele sabe que o lugar dele não é ali. Ele sabe que Deus tem algo para ele. E eu sabia que Deus tinha algo para mim. Só que eu achava, e Satanás me induzia a achar, que para mim também não tinha mais jeito. Como que vai ter jeito para você? Olha onde você chegou. Você acha que alguém vai te respeitar mais? Então um dia eu cheguei num determinado lugar, bem alcoolizada, e eu caí assim na varanda e eu falei para o Senhor, se o Senhor tem verdadeiramente um plano na minha vida e quer que eu volte para sua casa, então me dá um marido. E eu gostei dessa história. Ele mesmo, gente. Fui assim. Pediu e Deus respondeu, hein? E eu falei, então me dá um marido para que eu possa voltar para tua casa. Mas olha, eu quero um marido assim, 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 assim. Fui falando, olha que audácia. E eu quero um amigo, quero um irmão, quero um pai, quero um parceiro, quero alguém que me ame de verdade, né? Que me respeite e que cuide de mim. Se o Senhor fizer isso, eu vou voltar para sua casa. Aí você diz assim, Deus, ele não me escuta porque eu me encontro nessa situação, eu me encontro alcoolizado. Hoje eu não sei como está a tua vida. Você pode pensar assim, Deus não está vendo. Ele vê. Sim. Ele vê porque ele sonda o nosso coração. É verdade. E naquele dia ali, ele olhou para a intenção do meu coração, que só ele sabe. Nem eu mesmo me conheço, mas ele me conhece. Sim. Né?
E ele ouviu a minha oração e 30 dias depois eu ganhei o meu esposo. É o tudão, gente, foi entregar. É o tudão dela. Eu ri muito, gente, foi muito engraçado quando eu li. É o meu tudão, é o tudão. Como chama o tudão? Marcos é o tudão da Viva. Gente, não passa perto do tudão não, hein? Passa não, porque foi conquistado com muita fé esse tudão. Deus ouviu, Deus deu. O tudão é da Vivian Dias. Isso aí, eita glória. Tudão da Vivian. Gente, essa história da Vivian é muito forte. Tem tanta coisa. Eu sei que não vai dar pra gente contar tudo, mas tudo que ela me passou eu quero frisar, porque eu achei muito importante a história da Vivian. E continuamos nas coisas duras da Vivian. Daqui a pouco vai ter uma reviravolta aí. Gente, eu quero muito que você me conta, Vivian, sobre um episódio de um... Olha, gente, que forte. Pensa numa coisa forte. Eu nunca vivi isso, mas a Vivian viveu. Teve um momento que você presenciou um assassinato, né, Vivian? Uma van de um homem. E eu falei, será que a Vivian, nesse momento, ela acordou? Logo me veio a cabeça. Será que com esse assassinato a Vivian acordou e se ligou que ela tem que voltar para a presença do Senhor? Ou será que ela deixou para depois? Conta um pouquinho como é que foi presenciar esse assassinato, se você ficou depois com traumas, como você tratou, como foi vivenciar esse momento de assassinato na sua frente? Foi um trauma muito grande para minha vida, que hoje o Senhor já me curou, né? Eu fiquei com sequelas que na época eu dormi 15 dias embaixo da cama, meu Deus, achando que eles iriam voltar para fazer o mesmo comigo, até eu entender que se eles quisessem ter feito, eles tinham feito, sim, né? Mas isso, devido àquele susto, eu não conseguia assimilar. E foi muito difícil, porque naquela semana que aconteceu isso, foi quando Deus falou com a minha avó, que eu iria voltar, da maneira dele, no tempo dele. E chegou a notícia para ela que eu estava morta em um determinado lugar lá onde a gente mora, e eu estou indo lá. A Vivian, mataram a Vivian no Grão-Pará. E ela disse, não, a Vivian não, porque o Senhor falou comigo essa semana que Ele tem uma grande obra na vida dela. Pode ir lá que não é ela. E verdadeiramente, né? Eu estava em choque, mas glória estava a Deus. viva. E ali a ficha começou verdadeiramente a cair. O livramento que Deus tinha me dado. Livramento de né? Deus, Os momentos, os lugares onde eu andava, e Ele com as suas mãos sempre estendidas me guardando. É verdade. Né? E ali eu já fui começando a cansar. Já estava cansando de sofrer, já estava cansando de determinadas situações. Logo, alguns meses depois, foi quando eu fiz essa oração, né? Pedindo alguém para cuidar de mim, para mim voltar para os caminhos do Senhor. E Ele me deu o meu esposo e a gente começou a caminhar, né? Só que a gente também não se posicionava. Uma semana a gente era crente, outra semana a gente não era. Uma semana a gente ia para a igreja, outra semana a gente ia beber, né? Então as coisas começaram a apertar mais ainda, até a gente entrar aonde Deus queria que a gente entrasse. É verdade. Gente, essa mulher, é tanta coisa que essa mulher passou que vai nos ensinar hoje aqui nessa noite. E eu queria que você, mulheres, prestasse muita atenção nisso, porque eu vou pedir ela para dar uma dica de umas coisinhas aqui. E eu li na história dela, a Vivi, ela teve um câncer na garganta, né? Isso mesmo, nos confirma? Um câncer, olha quanta história Deus está permitindo ser escrita. E ela, né, gente? Então, Vivi, ela teve um câncer na garganta. E eu li que você começou a sentir os sintomas 3 anos atrás, antes de você casar. Mas você não deu ideia, né, Vivi? Você é uma dorzinha. E eu até queria que as mulheres prestassem muita atenção. Qual foram os primeiros sintomas? Esses que você não deu uma ideia. O que você sentia? Então, os primeiros sintomas que eu comecei foi com sangramento na boca. Nossa. Né? Eu sangrava e achava que era normal. Muitas das vezes eu pensava até que poderia ser uma gengivite, entendeu? E isso foi se agravando. Até eu pegar uma bolsa de compra de mercado e a boca encher de sangue e eu ter que... Entendeu? Então começou assim. Aí depois eu comecei a emagrecer. Depois eu comecei com esse sangramento que eu tinha, um mau cheiro muito forte, né? E eu
procurava médico. Eu achava que era tudo, menos que podia ser alguma coisa que fosse grave. Sim. Né? E quando eu me casei em 2009, já estava bem agravado mesmo. E aí nós procuramos um médico, né? E o médico pediu os exames e aonde foi diagnosticado que eu estava com esse câncer na garganta, já em segundo estágio, né? E precisava começar o tratamento urgente. Meu Deus. Aí eu vi que Deus começou, você se permitiu Deus fazer uma reviravolta na tua vida. Parece que foi o ápice da coisa, que eu li que você, quando a médica pediu para você fazer mais alguns exames, foi aí que você teve um bate-papo interessante com Deus, hein, Bia? Eu queria que você contasse exatamente o que você falou com Deus. Eu já li aqui, mas eu quero que ela fale, gente. Eu já li. Então, eu naquele dia, eu estava naquele hospital, ali em Campo Grande, a Nossa Senhora do Carmo. E eu lembro que a médica, ela falou para mim que eu precisava começar o tratamento com urgência, mas que ainda tinha um exame que ela precisava que eu fizesse. Quem conhece o hospital lá sabe que ele é bem grande. Ela falou, você vai lá para o outro lado, vai fazer mais esse exame aqui e vai voltar. E eu fui, né, depois de receber aquela pancada, aquela notícia. Que notícia? E parecia que eu não tinha chão. Eu lembro que eu ia atravessando assim para o outro lado do hospital e parecia que o chão sumia na minha frente. E eu lembro que eu entrei naquela sala, eles começaram a me preparar para o exame, e a enfermeira deu uma saída, me deixou sozinha. E ali eu comecei a lembrar das promessas. Lembrei do dia do meu batismo, né, com o Espírito Santo. Como que aconteceu tudo, o que o Senhor falou. Lembrei do que a minha avó disse. E ali eu falei, Senhor, se verdadeiramente o Senhor tem um plano na minha vida, me dá mais uma chance. Eu sei que eu tenho andado por caminhos errados, eu fiz muitas coisas. Eu te pedi o meu esposo, o Senhor me deu, mas eu não tomei a posição que eu deveria tomar. Mas se o Senhor me der essa chance, eu vou fazer tudo diferente. E dali eu fui para cá, voltei lá na sala dela, né? Marcamos para começar a quimio na segunda-feira, isso foi uma quinta-feira. Fui para casa, chegando em casa eu recebi um convite do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Gente, é muita coisa forte que essa mulher viveu. Esse câncer aí pra mim foi um acordar na vida da Vivian. E eu frisei essa palavra aqui, de tudo isso que ela falou. Pra mim, ali a Vivian cumpriu com a palavra dela. Porque da outra vez ela falou, não, Senhor, se tu me der o tudão, eu vou. Deus deu o tudão. E a Vivian não foi pra casa do Senhor, não voltou pros pés do Senhor. Mas dessa vez ela honrou com a palavra dela. E ela voltou, tanto que ela está aqui hoje nessa noite, estreando, gente, o programa Fala Coração. Pra mim, gente, é uma honra ter a Vivian aqui comigo. Essa mulher com uma história de superação tão grandiosa. E hoje ela está curada desse câncer, né, Vivian? Graças a Deus. Foi curada desse câncer. Nós vamos estar botando as fotos aí na edição, você vai poder ver. Ela perdeu os cabelos, né? Porque o câncer perdeu, né, Vivian? Os cabelos. Na verdade, esse processo dos meus cabelos, isso foi eu não posso dizer um voto. Foi um sacrifício que o Senhor me pediu, em particular meu e dele. Entendi. Sabe? Eu botei até outro dia, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Sim. Já era o trabalhar de Deus na minha vida para tudo que Ele está fazendo, que Ele começou a fazer, né? Na minha vida. E quando você vota, você diz o que você quer fazer para Deus. Quando Ele te pede, aí que o negócio fica estreito, né? E em uma determinada situação, eu orava ao Senhor, pedindo uma solução para mim. E eu falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Te dizer o que eu quero fazer, ficar 30 dias sem WhatsApp, ficar 30 dias sem rede social, é fácil, porque é eu que estou determinando o que eu quero fazer para o Senhor. É fácil. Eu quero que o Senhor me diga o que o Senhor quer para mim. E uma semana depois Ele me mostrou e Ele confirmou o que Ele queria para mim. E assim, foi algo muito tremendo da parte de Deus,
né? E depois que isso aconteceu, foi um processo muito doloroso. Imagina. Mas depois que isso aconteceu, o Senhor começou a deslanchar a minha vida, o meu ministério, né? Eu vi, nesse momento para mim foi a reviravolta da sua vida. É verdade. Eu escolhi toda a sua história, olhar ali, ou vai ou não vai. E você sabe, quando os meus pastores, eu faço parte da IBAC, né? Igreja Batista da Celebração, ali no Jardim Guandu. Quando os meus pastores estavam fazendo isso em mim, na minha cabeça, era como se, sabe, eu não sei te dizer, mas era como se eu estivesse me limpando, sabe? Foi algo assim muito sobrenatural. Tudo que eu vivi, tudo que eu passei, porque foi muita coisa, a gente só pode resumir, né? A gente não pode, só quem sabe é algumas gente. partezinhas, né? E era como se estivesse começando um novo tempo. Eu vejo isso. Uma nova história, Sim. sabe? Foi muito difícil, mas o Senhor foi comigo em cada momento, né? Eu tive a bênção do meu esposo, dos meus filhos, né? E para a glória de Deus a gente está aí, porque muitas das vezes a gente quer só receber. Só receber. Mas dar a gente não quer, né? difícil, E o sacrifício somos nós. Sim, é verdade. Entendeu? E o Senhor, Ele se agrada da nossa entrega, Ele se agrada, né? Porque Ele sabe aonde que a gente tem que ser tocado, aonde que a gente tem que ser transformado, né? E eu na minha igreja hoje, eu aprendi que você não pode viver no superficial, você não pode viver ali na beira da praia. Como Pedro chegou naquele dia, cansado, né? Lavando ali as suas ferramentas, mas o Senhor, Jesus convidou ele para ir para o meio mais uma vez. É verdade. Entendeu? E só alcança experiências extraordinárias quem mergulha no profundo. É verdade. Né? E foi uma experiência muito incrível na minha vida e que eu louvo muito a Deus por ter vivido. Glória a Deus. Gente, essa história é muito linda. Se você quiser, Vivian, onde a galera te acha? Passa aí teu Instagram, Facebook, YouTube. Então, o meu Instagram é Vivian Dias Oficial, Facebook também, Vivian Dias Oficial, meu YouTuber também é Vivian Dias Oficial. Só ir lá, se inscrever no meu canal, deixar seu link lá, na nossa nova música Sonhos, né, que tá bem legal. Tá cantando aqui hoje. Essa música, ela faz parte da minha história. Quando Rodney me apresentou essa canção, eu comecei a chorar e ele falou, eu não quero ver outras não. Ele falou, não, vamos ver outra. Eu falei, não, é essa. Essa canção é a minha história. Amém. E eu falei verdadeiramente porque eu já tinha desistido de sonhar, né? Tem um determinado tempo na minha vida que pra mim, já não dava mais. Até mesmo com Cristo. Tô com Cristo, né? Minha vida mudou, graças a Deus, mas aqueles sonhos que só a gente, Deus sabe, fica lá escondido, não dá mais tempo, já passou o meu tempo, né? Mas aquele que é fiel, né? Aquele que promete, ele é fiel para cumprir. Para cumprir. Né? Gente, que bênção, né? Vocês assistiram aí a história de Vivian Dias. Hoje estamos aqui ao vivo pelo Facebook, no programa Fala Coração. Em breve a entrevista vai estar aí também disponível no YouTube para você mandar para todo mundo aí dos seus contatos pelo WhatsApp, pelo Facebook. Divulga aí, vamos estar divulgando Vivian Dias, essa bênção. Ela vai estar louvando aqui sonhos. Então isso aí foi só um pouquinho da história da Vivian Dias, essa pessoa que o Senhor escolheu hoje aqui. Você viu, né, gente, quantas coisas a Vivian passou. Passou por abandono, passou por desprezo. Ela perdoou com certeza os papais dela, né? Quem tem Jesus perdoa, não tem jeito. É verdade, eu tenho que frisar isso. Porque o Senhor, Ele restaurou a minha história, restaurou a minha sorte, né? Ele restaurou a minha comunhão com a minha mãe, né? Hoje eu amo minha mãe de todo o meu coração. Beijo, mãe. Eu acho que ela tá vendo, né? O Senhor me permitiu viver 1 ano intensamente com meu pai. Antes do Senhor levar ele, eu encontrei ele em 2009 pela internet.
E nós vivemos um ano, tudo aquilo que eu quis viver todos os anos. Às vezes à noite ele me ligava, minha filhinha, né? E é interessante você falar isso, porque Deus cuida. Ele cuida do desejo do teu coração. Sabe? Tudo aquilo que eu quis, eu vivi em um ano com Ele. Né? O Senhor me deu os meus filhos de volta, o amor deles. Né? Hoje, graças a Deus, a minha família é uma família estruturada no Senhor, né? E graças a Deus Ele verdadeiramente Ele transformou um vaso rejeitado, né, a um vaso ser usado para a glória dele. Aleluia. Amém. Você acompanha a história de Vivian Dias. Essa mulher foi curada de um câncer na garganta e hoje está aqui muito mais do que vencedora, passando um pouquinho da história de vida dela. E eu quero, Vivian, te agradecer por essa entrevista maravilhosa. Foi uma honra mesmo. Tem só agradecer ao Senhor por ter escolhido você para estar aqui nessa noite. Deus te abençoe muito. Continue escrevendo a tua história. Sempre que seja Deus que escreva a tua história. Ainda que seja difícil, mas é Deus que está escrevendo. É verdade. Que o Senhor possa te abençoar. Amém. Também, Francilene. Obrigada por essa oportunidade, né? A todos vocês aqui. Você é uma grande mulher de Deus, né? Desde a primeira vez que eu te vi, eu ouvi a tua história enquanto a gente estava ouvindo a live, né? E é um incentivo, porque não é fácil quando todos não acreditam em você, quando todos dizem não vai passar disso, né? Mas você acredita naquele que te chamou. Sim, é e você acredita naquele que te chamou. Amém, né? é verdade. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.